Olá, sejam bem-vindos. Sabe aquela sensação que às vezes bate fundo de que a gente está procurando uma conexão mais profunda? Uhum. Um sentimento de pertencer que vai além do nosso dia a dia. Parece que é algo universal, né? Totalmente. Acho que todo mundo sente isso de alguma forma. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar num trecho de um livro chamado Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Um livro bem conhecido em certos círculos. Exato. A gente vai focar no capítulo 52, que ele intitula O Segredo da União com Deus. Um título bem direto. Sim, e o nosso objetivo aqui é tentar entender como o autor pega essa ideia, que é tão abstrata, e a transforma em algo que a gente possa quase tocar. Ele usa umas analogias bem interessantes para isso. Usa mesmo. Então, vamos tentar desembrulhar essa ideia. Para começar, a ideia central do texto é bem direta. Ele diz que todo ser humano tem, lá no fundo do coração, um clamor por se conectar com Deus. E ele não trata isso como algo só religioso no sentido de regras, né? Não, de jeito nenhum. É mais como um desejo fundamental da nossa existência. E o primeiro exemplo que ele usa, para ilustrar isso, é a história da mulher samaritana, lá no Evangelho de João. Ah, essa passagem é ótima. A pergunta dela para Jesus parece super prática. Tipo, onde é o lugar certo para adorar? No nosso monte aqui ou lá em Jerusalém? Quase uma questão de logística, né? Exato, uma questão de CEP, basicamente. Mas o autor enxerga algo a mais ali. Pois é. E o fascinante é como ele interpreta isso. Ele argumenta que essa dúvida sobre geografia, sobre o onde, era só a ponta do iceberg. Tinha algo mais profundo. Ela não estava chegando a lugar nenhum. Que faltava uma conexão de verdade. Mas será que essa interpretação não é um pouco forçada? Quer dizer, como ele defende que uma pergunta tão prática esconde uma crise existencial? É uma ótima pergunta. A defesa dele está toda na resposta de Jesus. Certo. Jesus não responde o lugar certo é A ou o lugar certo é B. Ele muda completamente o eixo da conversa. Ele fala que está chegando a hora em que o lugar não vai importar, mas sim a adoração em espírito e em verdade. Ah, Então, segundo Sorge, Jesus está dizendo para ela, o seu problema não é o lugar, é a natureza da sua conexão. E a boa notícia é que Deus também está procurando por você. a busca é mútua? Isso muda tudo. Muda completamente a perspectiva. Não é mais só a gente tateando no escuro. Entendi. E aí que o autor resgata um termo que, segundo ele, se perdeu um pouco. União com Deus. Ele faz questão de frisar que é mais do que comunhão. É uma fusão. Uma fusão. Essa é uma palavra forte. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque para explicar essa ideia, ele usa a imagem mais terrena possível. O casamento. Exatamente, o casamento. Ele faz uma provocação bem legal. Pensa num casal de namorados. Eles já têm amor, amizade, romance, companheirismo. O relacionamento já é incrível. Certo, já tem tudo, em tese. Pois é, então por que se casar? O que o casamento acrescenta que já não está ali? Imagino que a resposta não seja a festa ou o documento, né? De jeito nenhum. O autor argumenta que o propósito essencial, o núcleo do casamento, é a união. Ah! É o ato simbólico e real de se tornar uma só carne, como diz o texto de Gênesis. As outras coisas são maravilhosas, mas a união é o selo, o objetivo final. Se a gente conecta isso com o quadro geral, fica muito claro o que ele está fazendo. Fica, né? Ele está usando um modelo humano, que a gente entende quase que por instinto, para explicar um conceito espiritual super complexo. Exato. Nessa lógica, a união com Deus não é só ter um bom relacionamento com Ele. É ir além. É passar de duas entidades separadas para uma unidade. Certo. Mas aí não cria uma expectativa meio frustrante? Porque na prática a gente continua se sentindo separado, com os nossos problemas. Sim, e o autor reconhece isso. Ele faz uma distinção que é crucial. Qual seria? Ele diz que a plenitude dessa união, o casamento completo, vamos dizer assim, é algo futuro. Ele até usa aquela imagem bíblica da ceia das bodas do cordeiro. Ah, então é uma promessa para depois da vida. Não só, e aqui a coisa fica sutil. Ele argumenta que, embora a plenitude seja futura, existem dimensões ou sabores
dessa união que estão disponíveis para a gente aqui agora. Entendi. E essa união no presente é algo que merece ser buscado ativamente. Com foco, sabe? Não é algo que simplesmente acontece. Ok, então essa busca, o autor aponta para algum caminho. O que despertou essa ideia nele de forma tão forte? Sim, ele conta que um versículo específico foi um ponto de virada para ele. É de 1 Coríntios, capítulo 6, que diz: "Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele." À primeira vista parece só uma frase bonita, Parece. mas ele descreve a revelação que teve a partir dela como uma quebra de paradigma. Como assim? Ele conta que sempre imaginou a vida espiritual como dois espíritos separados interagindo. A imagem que ele usa é quase poética, dois espíritos se beijando. Separação. Faz sentido, um se relaciona com o outro. Exato. Mas na leitura dele, o texto bíblico sugere algo muito mais radical. Que não são dois espíritos se relacionando. Isso. Mas que, quando a união acontece, eles se tornam um espírito, uma única entidade espiritual. Ele mesmo admite que a ideia é tão fantástica que chega a parecer ilógica. Pera, isso é vertiginoso. É. A ideia de se fundir a esse ponto de a individualidade se dissolver, como ele torna isso um pouco mais compreensível? Ele usa outra metáfora, que para mim é a mais poderosa do texto. Qual? Imagine pegar um copo com água pura, cristalina, e despejar no meio do oceano. Certo. A água do copo não dilui o oceano. Pelo contrário, ela é completamente absorvida, engolida pela imensidão. Ela perde a sua identidade de água do copo e se torna simplesmente oceano. Uau, essa imagem é muito forte. É. E é nesse sentido que ele interpreta frases como a do apóstolo Paulo: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Entendi. Não é que a pessoa deixa de existir, mas a identidade dela é gloriosamente perdida em algo muito maior. Isso. E o que é interessante é que essa ideia de perder-se para se encontrar não é exclusiva dessa tradição, né? A gente vê ecos disso em várias correntes místicas, até em conceitos seculares como o estado de flow. Verdade. Quando o eu desaparece numa atividade. Que conexão interessante. Mas claro, isso leva a uma pergunta perigosa. A de que o ser humano se torna Deus. Exatamente. E o texto faz questão de colocar um freio muito claro aí. Ele sublinha que essa união não significa de jeito nenhum que a gente vira Deus. A distinção permanece. Permanece e é eterna. A fusão é espiritual, uma união de vontade, de amor, de propósito. Mas não uma fusão de essência. A frase que ele usa é: a criatura se tornando um espírito com o Criador. A relação continua ali. Entendi a distinção. É uma união que não apaga a diferença. Mas se não é algo que nos transforma em Deus e se nos une a Ele, como essa busca acontece na prática? É tipo meditação, um estado mental? O autor vai por um caminho mais passional, eu diria. Passional? Sim. Ele busca resposta na etimologia de uma palavra hebraica, usada no Salmo 63, que diz: "A minha alma apega-se a ti." Certo. A palavra para apegar-se, segundo o texto, carrega a ideia literal de perseguir com a intenção de agarrar. Perseguir para agarrar. Nossa, isso não soa nada sereno ou meditativo. De jeito nenhum. A imagem não é de uma busca passiva, casual. É uma perseguição ativa, intensa, determinada. Tipo, Pense em alguém correndo atrás de algo que deseja muito, com o objetivo firme de colocar as mãos naquilo e não soltar mais. É uma busca com fome, com desejo. e ele dá um rosto para essa busca, um exemplo humano. Sim, e é o exemplo que amarra tudo no final. Ele usa a figura de Maria Madalena no túmulo vazio de Jesus. Ah, claro. O choro dela, a busca desesperada, se recusando a ir embora mesmo quando os outros já tinham desistido e tudo parecia perdido. Certo. Tudo isso é apresentado como o modelo perfeito desse anseio pela união. Ela não queria uma explicação, ela queria ele. E o momento em que ela o encontra. É o clímax. A reação instintiva dela, segundo o relato, é se agarrar a ele, abraçá-lo com força. Esse ato físico, para o autor, é o símbolo perfeito da conclusão daquela busca apaixonada. O
perseguir para agarrar se completa ali. Exatamente, é uma imagem muito humana, né? Essa busca por alguém que a gente ama e acredita ter perdido. O autor usa essa emoção universal para pintar o quadro da busca espiritual. Sim, a gente consegue se conectar com esse sentimento. E é isso que ele chama de a magnífica obsessão do lugar santo. Esse desejo ardente por união se torna o motor da jornada. A história de Maria Madalena, então, vira uma promessa. A promessa de um reencontro. Um reencontro onde, nas palavras do autor, nada jamais nos separará novamente. Que jornada! Então, o caminho que o texto nos levou foi: a gente começou com esse sentimento universal de buscar conexão. Vimos isso ser traduzido pela analogia do casamento, onde o foco é a união. Certo. Daí a gente mergulhou nessa ideia radical, quase chocante de se tornar um espírito com Deus como a gota d'água no oceano. Pois é. E tudo isso termina não numa aceitação passiva, mas numa busca ativa, apaixonada, quase uma perseguição como a de Maria Madalena. Exatamente. E refletindo sobre tudo isso, fica uma pergunta no ar, né? Qual? O texto descreve essa união suprema como uma espécie de perda da identidade individual com aquela imagem da gota d'água. Isso levanta uma questão paradoxal para a gente pensar. Será que em muitas áreas da vida a gente só se encontra de verdade quando se perde em algo maior que nós mesmos? Nossa. Qual é a relação entre manter a nossa identidade e, ao mesmo tempo, nos unirmos a outra pessoa num relacionamento, a uma causa que nos consome ou a uma comunidade? Talvez a verdadeira identidade não esteja na separação, mas na conexão.